Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos elevar nosso pensamento ao nosso Pai. Agradecemos, Pai, por mais essa noite de harmonia e fé. Que a Sua presença possa ser sentida por cada coração que aqui está, encarnado ou desencarnado. Que a presença do nosso Mestre Jesus possa ser para nós uma sustentação, uma companhia, uma inspiração. Que a espiritualidade maior, que desde o momento em que pensávamos em vir aqui, já se preparou para nos receber, possa se fazer sentir no coração de cada um. Para louvar seu nome, agradecer e te pedir, nós faremos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o passe. Nós não vamos abordar aqui as questões doutrinárias do passe, as questões, os tipos de passe, mas nós vamos falar sobre a essência do passe. Porque a essência do passe é aquilo que vai nos fazer receber e doar essa energia. Então a gente vai falar um pouquinho como que acontece, não tecnicamente o passe, mas na sua essência, que é a essência do amor, que é a essência maior, né, da energia maior que nos cerca, né, que fala aqui que o amor, ele cura, é o único remédio que cura todas as nossas dores, as nossas feridas, né? Por isso Jesus fala, amai-vos uns aos outros. Então, a energia do passe, ela está fundamentada principalmente no amor. No amor de quem está doando, tanto do lado espiritual quanto do lado material, e do amor de quem está recebendo, que é aquele que vem buscando o seu equilíbrio físico, espiritual, através do passe. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre essa essência. Eu copiei até de um amigo do Facebook, né? A gente, para trazer para vocês, a gente também vai pegar inspiração em outras pessoas, em outros irmãos que estão também, como nós, no aprendizado espiritual, e tem muito também a nos passar, a nos esclarecer. Então, esse irmão fala em pequeno vídeo, que eu resumi aqui, algumas palavras dele, algumas minhas, o que é a essência do passe. O passe é simplesmente uma transfusão de energia. Quando uma pessoa se encontra com outra e cumprimenta, dando-lhe a mão, essa também está trocando energia de uma para com outra. O passe da mesma forma, acontece assim no centro espírita. Quando uma pessoa senta-se naquela cadeira e um aplicador do passe em trabalho, um trabalhador do centro espírita, adequadamente preparado para aquele momento, se concentra, entra em oração, ele capta a energia dos bons espíritos ali presente e, somada à sua própria energia, doa àquela pessoa que está aí pronta para receber. Então, o que é o passe? O passe é quando a gente vai oferecer para o irmão que veio aqui, né, na nossa casa de oração, uma energia de equilíbrio, uma energia de serenidade, uma energia de amor. Porque muitas vezes esse irmão, ele está precisando dessa energia para ele se reequilibrar, tanto físico quanto espiritualmente. Então é muito importante, nesse momento, aquele que vai aplicar o passe estar preparado para trazer essa energia mais puramente possível do seu coração, do seu amor.
Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter bons pensamentos, bons sentimentos e boas ações. Porque não é só um bom pensamento ali na hora que vai transmitir para essa pessoa um passo saudável. Porque se nós estivermos ali naquele momento com um pensamento em oração, com um pensamento elevado, mas se nós, no nosso dia a dia, praticamos coisas que não são dignas, que não são éticas, a nossa energia está totalmente purificada. Então, a gente tem que se preparar em todos os sentidos quando a gente vai aqui na quinta-feira aplicar um passe nos irmãos que vêm. E os irmãos que vêm também têm que estar voltados em oração, acreditando, confiando que a espiritualidade maior e que aquele irmão que está doando aquela energia irá realmente auxiliá-lo na sua necessidade, seja ela espiritual, seja ela física. Então, é uma sintonia de um mundo espiritual com o nosso mundo material. Então, nós temos sim essa oportunidade de exercitar o nosso amor aqui dentro dessa casa de oração através dessa doação energética, que tem que ser muito respeitosa, que tem que ser muito trabalhada e que tem que ser muito direcionada pelo amor que está no nosso coração. Então, nós não podemos, quando estamos doentes, quando estamos preocupados, quando acontecer alguma coisa que nos desequilibrou no nosso dia a dia, chegar aqui simplesmente e aplicar um passe como se nada tivesse acontecido. É dever nosso moral, o dia que não estamos bem, falar hoje eu não estou em condições de dar o passe. Então a gente fica ou na sustentação ou a gente vai fazer outro trabalho, outra coisa aqui dentro da casa espírita. Vai servir água, vai chamar aqui na porta, mas não vai ter essa transmutação de energia, porque a nossa energia não está de acordo com o que é necessário para que quem vai receber o passe receba uma energia pura. Então é muito importante a gente ter essa consciência e exercitar sim, né, essa responsabilidade com todo o amor do nosso coração. É importante que a pessoa que vem do centro e quer se beneficiar pelo passe esteja em um momento de oração íntima, se conectando com Deus, com os bons espíritos, e mais importante ainda é que a gente esteja preparado para isso, né? Para passar essa instrução, né, dos amigos espirituais, que muitas vezes, né, a gente passa uma instrução, a gente passa um conselho, a gente passa uma palavra de incentivo, né, para as pessoas. Às vezes, na cabine de passe, vocês devem notar, tem irmãos que fazem algumas observações ali, alguns não, né? Isso aí vai de cada médium, isso aí vai de cada intuição que a pessoa recebe, mas nunca é para levar a pessoa a uma preocupação, é para colocar a pessoa no medo, é para criticar a pessoa, ao contrário, né? É para alertar às vezes, né, da conduta que às vezes pode estar interferindo com o desencarnado. Isso acontece muito, né? Quando a pessoa está muito ligada ao ente querido que desencarnou, né? E aí no momento passe, essa energia está ali unida de um com o outro, né? E é sentido intuitivamente pelo que está dando o passe, que a espiritualidade mostra para ele que precisa ter um certo desvinculamento de energia dos dois. Então às vezes é falado, né? Tem um ente querido que você precisa ter um pouquinho mais de aceitação da passagem dele, porque você está prejudicando, você está prendendo ele aqui. Então, quando tem algum tipo de... a espiritualidade vai intuir, né? E quando a pessoa também está num processo depressivo, um processo de ansiedade, um processo de angústia, a espiritualidade às vezes também passa para a gente uma palavra de amor, de carinho, né? Uma palavra de fé,
uma palavra de incentivo para que a pessoa tome uma posição mais assim, de energia, de força, né? De vontade de sair daquela situação, para que ela faça a parte dela, né? Para que ela não fique esperando só, como diz a espiritualidade, harmonizar aquele campo dela que está, né? Assim, desajustado, mas que ela faça também a parte dela, né? E o passe, ele é muito importante para isso, porque ele vai nos harmonizar, tanto física quanto espiritualmente, para que a gente faça depois a nossa parte, né? Porque é muito difícil a gente conseguir ter força, ter coragem, ter perseverança na fé, quando a gente está em desequilíbrio, tanto físico quanto espiritualmente, né? A gente não tem força para isso. Então a espiritualidade, ela vai o quê? Ela vai nos trazer essa energia de amor, ela vai revitalizar aqueles campos no nosso corpo, no nosso espírito que está fragilizado, para que a gente possa, dessa maneira, mais tranquilo, mais equilibrado, mais sereno, começar a nossa reação, né? De serenidade, equilíbrio, de força, para a gente conseguir vencer as dificuldades que a gente tem no caminho da nossa vida. O passe não faz milagre algum. A finalidade do passe é proporcionar alívio, nos ajudar no nosso equilíbrio energético, e o passe é um momento de muita oração e muito amor. Quer dizer, o passe aqui não vai fazer milagre na vida de ninguém. Ele vai nos auxiliar, mas ninguém vai chegar aqui com uma enfermidade física, né, uma enfermidade espiritual, e da primeira vez já sair daqui curado. Não vai acontecer isso, né? Mas vai sair melhor do que entrou. Por quê? Porque vai ter reposto uma energia, vai ser substituída uma energia de cansaço, de tristeza, de desgaste emocional, de desgaste físico, e isso vai o quê? Equilibrar um pouco o nosso sentimento, tanto físico quanto espiritual. Então isso aí vai melhorar bastante, mas não vai resolver nossos problemas, não vai resolver as nossas aflições, vai dar uma equilibrada, vai dar uma fortalecida, mas não vai fazer milagre, né? Porque às vezes a gente, já aconteceu de pessoas chegar com enfermidades aqui, né? Chegarem às vezes com uma condição espiritual muito depressiva, e na outra semana ela já voltar com outro tipo de aspecto, com outro tipo de comportamento, com outro tipo de energia, né? Por quê? Foi substituído uma energia deletéria por uma energia pura, aquilo refletiu no corpo físico, no espírito, e a pessoa teve ali uma melhora acentuada, mas não saiu daqui curada, né? Ela não saiu daqui curada, ela saiu daqui harmonizada. Por quê? Ela tem que trabalhar algumas coisas para essa cura realmente acontecer. Trabalhar coisas físicas, né, através da medicina, e trabalhar coisas espirituais através da reforma íntima, né? Então, é muito importante a gente ter essa consciência que a energia do passe, o resultado dessa energia está muito ligado, está principalmente ligado à nossa reforma íntima. Para a gente ter a cura total, tanto física quanto espiritual, nós temos que ter essa consciência, que a energia do passe, ela trabalha junto com a nossa reforma íntima. Não só a energia do passe, tudo na nossa vida, né? A terapia do passe é utilizada para tratamento físico e espiritual. No tratamento físico, ela é como um bálsamo para nos auxiliar organicamente, né? A energia, quando a gente está com uma doença, uma enfermidade, um cansaço, que é físico, quando a gente toma o passe, é como se a gente recebesse uma carga energética para fortalecer o nosso corpo, melhorar aquela indisposição, aquele cansaço, e a gente fica bem, né?
E no campo espiritual serve para aliviar os distúrbios do espírito enfermo, equilibrando o seu estado psíquico e emocional. Quando é espiritual, serve para reequilibrar a nossa parte psíquica. Por quê? Porque muitas vezes, no momento do passe, a nossa energia está vinculada a uma energia espiritual extra, de um desencarnado, que às vezes está ali vinculada à nossa energia por causa das nossas sintonias, das nossas vibrações, das nossas atitudes, do nosso modo de ser. Ele está ali perto de nós, vivenciando conosco os nossos desequilíbrios. E ele, quando a gente vai tomar o passe, que é essa parte espiritual de uma influência, né, de um irmão desencarnado, o que acontece? A espiritualidade, ela vai socorrer esse irmão. Quando nós entramos aqui acompanhado de uma energia espiritual, esse irmão não vai sair daqui junto com a gente, mas não. Ele pode ser um irmão arrigado na maldade, ele pode ser um obsessor, ele pode ser um sofredor, ele pode ser qualquer tipo de espírito que esteja conosco. Se ele for permitido ele entrar nessa porta para dentro, ele não vai sair conosco mais. Ele vai ficar aqui, ele vai ser esclarecido, ele vai ser auxiliado, ele vai ter uma oportunidade de recomeço na vida espiritual que ele se encontra. Agora, para que ele permaneça, né, aqui, ele precisa do nosso auxílio. Ele precisa do nosso auxílio de que maneira? Que a gente desvincule a nossa energia dele. Por exemplo, foi um ente querido que desencarnou, que ainda está ali, apegado a nós, e nós ficamos chamando, pedindo ajuda, pedindo que ele fique conosco, inconformado com a partida dele. Mesmo que ele seja esclarecido, que ele fique aqui na casa, essa energia, ela vai chamar ele de volta. Ele vai querer voltar onde ele está sendo requisitado, principalmente com o pai e uma mãe que está vendo o filho sofrer em desequilíbrio por causa da partida dele. Então a gente tem que ter essa consciência de libertar esses irmãos que já partiram para a vida espiritual da nossa energia, né? Daquela necessidade que a gente tem de ter esse irmão perto da gente mesmo desencarnado. E quando a gente está muito nessa energia, é difícil quebrar esse vínculo, mas a gente precisa fazer o possível para aceitar, né? Viver sim um período de luto, né? A gente sofre quando o ente querido vai, a gente não vai esquecer de uma hora para outra, mas a gente tem que trabalhar, entender a missão foi cumprida, o irmão está já no mundo espiritual, desejar para ele boas coisas, continuar a nossa vida de uma maneira melhor possível, né? Para que ele fique tranquilo de ver que a passagem dele não trouxe isso para nós, trouxe saudade, mas não trouxe dor, não trouxe sofrimento, não trouxe revolta. Então é muito mais fácil desvincular essa energia, né? Então, quando o passe é espiritual, que tem esse tipo de influência, essa parte nossa de mudar de atitude é muito importante, é fundamental. O passista, através da imposição de mãos e da intenção mental, atrai e direciona os fluidos vitais e espirituais para o receptor, buscando retornar para aquele irmão, né, o equilíbrio energético. Então, quando a gente impõe ali, né, naquela cadeira ali, as mãos sobre o irmão que está ali, a gente está pedindo, né, uma reposição energética, uma transformação daquela energia deletéria, uma energia pura, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, ela tem um vício, né? Ela é dependente química, ou ilícita ou ilicitamente de alguma coisa, né? Naquele momento ali há uma limpeza dessas substâncias, né, que estão ali corroendo aquele corpo físico, interferindo nas atitudes espirituais daquela pessoa, né? Então tudo isso é feito. A pessoa tem aquela oportunidade de se ver livre, né, daquela dependência espiritual, porque também é física e é espiritual também, né? Então, quando
quando se faz isso, cabe à pessoa o trabalho de manter esse auxílio, de manter essa energia, né, purificada e seguir a vida trabalhando para que essa energia não se perca mais no longo do caminho. A ação dos espíritos. Os espíritos benfeitores auxiliam no processo, contribuindo com energias e orientações para o passista e o repositor. É aquilo que a gente falou, né? A espiritualidade, ela está aqui trabalhando. Nós estamos aqui sentados, vocês estão aí, a espiritualidade está olhando cada um, está vendo cada um, a necessidade de cada um. Eu estou aqui, o irmão espiritual está me dando a sustentação para que eu possa passar essa mensagem. Então, nós estamos sempre assistidos pelos benfeitores espirituais. Eles estão sempre conosco, mas nós estamos assistidos também por irmãos sofredores, que conforme a nossa energia também estarão conosco. É isso que a gente tem que ter, né? Essa consciência. O benefício do passe é promover alívio, bem-estar, sensação de refrigério, redução de dores e auxiliar na cura dos problemas físicos e espirituais. Então é isso que são os benefícios que a gente recebe aqui quando a gente recebe um passe. Quando a gente tem essa energia revitalizada em nós através do passe. As sensações mais comuns são diversas. A gente pode sentir durante o passe um calor, a gente pode sentir um frio, a gente pode sentir um bem-estar, a gente pode sentir várias coisas segundo a reação de cada pessoa, segundo que cada pessoa estiver sintonizada naquele momento do passe. Né? Muitas vezes a pessoa está sintonizada com um pensamento ainda negativo, ela não está em prece, ela está ali pensando, divagando ali, sem entrar em oração. Aquilo que ela está pensando, aquele sentimento que está dentro dela vai refletir no momento do passe. Então, por isso que é importante, na hora do passe, a gente entrar em oração. A gente se desligar um pouquinho dos problemas, da necessidade que a gente está tendo, do auxílio que a gente veio buscar e sintonizar com Deus, sintonizar com Jesus, sintonizar com a espiritualidade e oração para que a gente receba essa energia pura, essa energia salutar, né? Porque isso é muito importante. E aqui é o mais importante, o passe não é forma milagrosa, é uma terapia complementar que nos auxilia no tratamento de questões energéticas e espirituais. Não deve afastar do tratamento médico quando este é utilizado, né? Então, uma coisa que a gente nunca pode fazer, eu vou lá no centro, vou fazer tratamento espiritual, vou receber passe, vou fazer cirurgia espiritual e tal. Pode fazer, isso aí é para nós, mas nunca afastar do tratamento que a gente está fazendo na medicina convencional, né? Nunca pode se afastar desse tratamento, né? E o mais importante que a gente quer lembrar aqui, é muito bom vir aqui, tomar nosso passe, essa transfusão de energia, de amor, de fraternidade, de harmonia, de fé que a gente tem uns para com os outros. Mas nada disso terá efeito se a gente continuar nos mesmos propósitos, fazendo as mesmas coisas, errando nas mesmas imperfeições que a gente tem, vivenciando ainda dentro de nós a mesma mágoa, o mesmo rancor, vivendo nos desequilíbrios que a gente tem no dia a dia, sem procurar modificar essa tendência que a gente sabe que só nós podemos modificar, que só nós temos o poder de tirar da nossa vida. Porque por mais que nós amemos uns aos outros, nós não podemos tirar para o outro aquilo que compete a ele tirar. Nós não podemos mudar no outro aquilo que ele tem que mudar em si próprio. Então, não se pode tirar um vício, não se pode tirar uma mágoa, não se pode tirar as coisas que nos incomodam se nós não fizermos isso por nós mesmos. É a reforma íntima que é o nosso caminho maior para a gente conseguir ter sempre uma energia salutar. Então vamos
vamos fazer um propósito de viver dando em nós o passe magnético da reforma íntima todo dia? Porque não tem um passe melhor para a gente viver bem, para a gente ser feliz, para a gente ter equilíbrio, do que a nossa reforma íntima, do que a gente trabalhar no nosso autoconhecimento, nas nossas fragilidades morais, nas nossas fragilidades físicas. Então, esse é um passe que nós não dependemos da casa espírita para nos dar. É um passe que nós podemos nos dar todo dia, mudando o nosso comportamento. Se eu quero que a luz chegue até mim, eu tenho que afastar as sombras que estão próximas de mim. Se eu quero amor, eu tenho que aprender a amar. Eu tenho que tirar a mágoa, o rancor, a raiva, né, que estão ainda dentro de mim. Eu tenho que ser menos egoísta, de pensar muito em mim e não enxergar que eu preciso também pensar no outro. Então, são coisas que nós vamos dando esse passe energético em nós e vamos adquirindo a nossa serenidade, a nossa paz, né? E vamos distribuindo isso. Porque quando a gente tem coisas boas para dar para o outro, né, dentro de nós, a gente sai distribuindo, né? Então, quando a gente se melhora, a gente só tem o melhor para dar para o outro. Então, vamos trabalhar, né, o nosso autopasse através da reforma íntima. Então, agradeço a todos, que Jesus nos abençoe, que Ele nos auxilie com a sua energia de amor. E vamos lembrar, né, que o amor cura todas as nossas feridas, todas as nossas dores, nossas enfermidades. Então, amemos-nos uns aos outros, como nos diz Jesus. E que a paz de Cristo esteja conosco. Que esse corpo de Cristo hoje, que os nossos irmãos católicos destilaram com Ele pela nossa cidade, possa semear na nossa vida, né, a luz, a paz, a alegria e o amor que esse Cristo nos ensina, né? Hoje, no Brasil inteiro, esse Cristo passou por todas as ruas, por todos os lugares. Então, que Ele não passe somente, que Ele seja convidado a ficar para ser o amor no nosso coração, para ser a nossa verdade e para nos direcionar durante a nossa vida. Então, que Ele nos dê a paz e que Ele esteja no coração de cada um de nós. Agradecemos, Pai, por mais essa noite. Abençoe a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que essa energia salutar que nós estamos recebendo aqui neste momento possa ser extensiva ao nosso ambiente familiar, aos nossos entes queridos, ao nosso ambiente de trabalho, por onde nós passarmos. Que possamos ser presenças do Seu amor na vida dos nossos irmãos e que nós possamos agradecer sempre e pedir que permaneça no coração de cada um de nós. Que nossa mãe, que acolheu Jesus, nosso mestre, possa também nos abençoar como mãe zelosa que é. E nessa prece direcionada a ela, queremos agradecer e pedir que nos abençoe e nos auxilie. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.